Olá, gente, espero que todo mundo esteja bem. Uma ótima de uma segunda-feira. A minha segunda-feira já começou. Não sei se a segunda-feira de vocês já começou. Provavelmente quando eu postar esse vídeo mais tarde, já vai ser o final do dia aqui e ainda o começo do dia ou o meio do dia de vocês. What are you doing? As crianças voltaram para a escola hoje, então eu só tenho a Tabitha e o Emerys em casa. Eu tenho o Lewis, porque a escola dele hoje está fechada. Ele só volta para a escola amanhã. Então hoje eu tô um pouco assim, que eu acordei muito cedo. Acordei às 5 horas da manhã, que é o horário que eu tenho que acordar para dar o café da manhã para todas as crianças, para as crianças que vão para a escola, e preparar eles. Como eu falei num dos meus vídeos, os meus filhos vão para a escola. Eu tenho 3 adolescentes, e o Douglas tem 16 anos, ele faz as coisas dele sozinho, mas o Daniel e a Lily são autistas e precisam sempre da minha ajuda. A Madison também. A Madison tem 6 anos e a Madison está em encaminhamento para ser diagnosticada com autismo e ADHD. O ADHD é hiperativo, ela é super ela assim, não, ela acorda de manhã, ela não para. Que é o caso da Tabitha, mas a Tabitha é muito pequenininha ainda e eles não fazem diagnósticos até eles terem 7 anos aqui. E então ela está sendo encaminhada, porque ela vai fazer 7 anos no mês que vem, então ela vai ser encaminhada para fazer o exame, o teste do ADHD e o teste do autismo, que ela encaixa pelas duas coisas. Então o meu dia de manhã, quando eles estão na escola, é muito complicado, mas é muito mais fácil, porque hoje mesmo eu posso começar a organizar a minha casa, colocar as coisas em volta. Quando eles estão em casa, o meu dia geralmente vive em torno deles, no que eles precisam e as necessidades dele. Então quase eu não tenho tempo para fazer nada em casa. Não que hoje eu tenha vontade de fazer, porque depois de 2 semanas cansativa emocionalmente lidando com eles, então a gente, quando tem um pouquinho de silêncio, um pouquinho de sossego, a gente quer aproveitar. Mas o vídeo de hoje é uma mensagem que eu recebi no YouTube, que eu gostei de receber. Eu gosto de receber mensagens porque me ajuda a ter ideias do que fazer, os vídeos que eu quero fazer. E a pergunta da pessoa foi: o custo de vida na Inglaterra é alto? Como é a vida na Inglaterra? Você é casada? Você trabalha fora? Gente, eu trabalhei a minha vida inteira. Não dá pra vir pra Inglaterra e não trabalhar. Eu trabalhei a minha vida inteira, desde que eu cheguei na Inglaterra. Mas, como a minha família cresceu e circunstâncias aconteceram que fizeram que as coisas modificassem, quando eu fiquei grávida dela, eu voltei a trabalhar, e depois de 6 meses eu voltei a trabalhar. Quando eu fiquei grávida do meu último filho, do Emerys, que tem 1 aninho agora, eu voltei a trabalhar quando ele tinha 4 mesinhos. Entre eu e o meu marido, ninguém cuidou, não foi pra escolinha, não foi nada. Eu ia trabalhar, meu marido ficava em casa, eu chegava em casa, meu marido ia trabalhar. E assim a gente fez. Mas então eu voltei a trabalhar quando ele tinha 4 mesinhos. Meu marido ficava em casa e eu ia trabalhar. E quando eu chegava em casa, meu marido ia trabalhar. E a gente fez assim. Mas as coisas ficaram muito difíceis. Por quê? Porque a gente teve que optar, sentar e conversar e fazer uma decisão. Por quê? Porque estava sendo muito complicado para as crianças. As crianças estavam achando muito difícil, né? A situação de gente, um vinha, outro vinha, e não era uma rotina. Um saía de casa, outro chegava em casa, um saía de casa. Então não tinha uma rotina com as crianças. E eles começaram a achar como as coisas começaram a dar
errado em casa. Então a gente teve que sentar. Não está sendo fácil porque, como eu falei, o custo de vida na Inglaterra está muito pior do que era antes. É muito caro, tudo é muito caro. Você vai no supermercado, você gasta um monte de dinheiro e não compra absolutamente nada. E eles fizeram aqui na Inglaterra a ULEZ. ULEZ é, se você não tem um carro elétrico ou um carro novo, você tem que pagar 12 libras e 50 por dia, que é em torno de 60 reais, 60 e poucos reais. Você tem que pagar 12 libras e 50 se você não tem um carro elétrico ou você não tem um carro novo. Um carro novo que eles dizem é um carro que seja de 6 anos. Porque eles querem evitar poluição e não sei o que, mas afeta as pessoas pobres, as pessoas de classe média que não tem dinheiro para comprar um carro elétrico. Eu não tenho dinheiro para comprar um carro elétrico e muito menos um carro novo. Então a gente tem carro velho. E então a gente tem que pagar 12 libras e 50 por dia para dirigir. Em cima de todos mais. De todos os outros custos que a gente tem. Todos os outros. Então é caro. É muito caro. Você vai no mercado, você não paga, você tem que pagar o combustível do carro, você tem que pagar coisas para criança, você tem que pagar comida, você tem que pagar isso, tem que pagar. E ele é o único a trabalhar. Então, a gente tem muitos sacrifícios, porque a gente teve que fazer. Quando eram os dois trabalhar, tudo bem, a gente conseguia. Mas quando não é os dois, é complicado. Porque eu conversei com as pessoas que eu trabalhava e eu passei pro meu marido, porque ele não fazia limpeza doméstica. Ele fazia limpeza na rua, lavar. A gente tem, acho que no Brasil, aquelas tijoletas, eu não sei como é que se diz, mas lavar coisas na rua e tipo trocar o telhado, limpar vidros do lado de fora, coisas assim. E ele fazia essas coisas, mas ele só nessas coisas não dava pra fazer, porque aqui lavar na rua é só quando o tempo permite, que é a partir de março. Quer dizer, então antes disso você não tem. Então eu te conversei com algumas das minhas casas que eu fazia e eles aceitaram meu marido ir, né? E fazer um trial, né? Ver como é que ele ia se adaptar com a casa, com tudo mais. E o meu marido foi. Aí meu marido se esforçou bastante e eles acabaram aceitando que o meu marido fizesse, né, a limpeza na casa deles. Aí começaram a referir o meu marido para outras pessoas e meu marido começou. Aí ele também faz limpeza no Airbnb. Airbnb aqui são pessoas que alugam as casas delas para guests, para pessoas que querem passar uma noite. Em vez de eles ficarem num hotel, eles vão e ficam nesses guest house, nessas casas. E o meu marido conseguiu o nome do meu marido é Matt. Conseguiu aí o Matt conseguiu uma agência e essa agência colocou ele lá. Então ele faz limpeza nesses Airbnbs, que quando a pessoa sai de lá, né, quando a pessoa não check out, a pessoa não fica mais na casa, ele vai lá, troca os lençóis, limpa a casa para a próxima pessoa, para o próximo guest, para a próxima pessoa que vai ficar lá, né. Aí ele faz essas limpezas, que também ajuda. E as casas que eu fazia antes, eu passava roupa. Então eu pedi para elas que o Matt pegasse as roupas, trouxesse para casa e eu pudesse passar as roupas em casa para essas pessoas. E eles aceitaram que eu passasse roupa em casa. Aí eu passo a roupa e levo. Hoje mesmo eu tenho 60 peças de roupa para passar para 2 casas. E aí eu passo, né, por exemplo, 20 peças de roupa, eu cobro 20 libras. Que é... a libra, acho que tá, uma libra tá 6 reais. Então, 20 peças de roupa, eu cobro 20 libras. E a pessoa paga as 20 libras, né, na minha conta. E é assim que eu tô fazendo. Às vezes eu coloco um anúncio, aí as pessoas vão lá e dizem, você quer passar roupa pra mim? Aí o Matt vai lá, pega a roupa na casa da pessoa, traz pra casa, eu passo, o Matt leva de volta e eles me pagam. E é assim que a gente tá fazendo pra ganhar. Eu tenho outros projetos que eu quero fazer,
este ano, se Deus permitir e der certo, em relação a outras maneiras de ganhar dinheiro também para ajudar o Matt, né, ajudar financeiramente com as crianças. E então a gente está fazendo desse jeito, a gente está fazendo dessa forma para dar certo, para conseguir, né, ganhar um dinheiro e eu conseguir ganhar um dinheiro também e ficar em casa. Porque ficar em casa eu fico com as crianças pequenas e fico com os meus outros filhos também que precisam da minha ajuda. Porque eles são adolescentes, mas eles são adolescentes com autismo. E a Madison, ela tem 6 anos e ela tem muita dificuldade com a fala. E também com o autismo. Então ela precisa de uma constante rotina. Uma constante, a mãe tá lá presente o tempo inteiro, ou o pai tá lá presente o tempo inteiro. E a gente, assim, o Matt ficar em casa e eu ir trabalhar, é assim, tem um monte de pais que ficam em casa cuidando dos filhos e as mães vão trabalhar. Seria uma hipótese. Mas eu não dirijo, né? Eu não dirijo, eu tenho medo de dirigir, eu não dirijo. Então seria uma coisa muito difícil de conseguir várias casas num dia que seja o suficiente para garantir o suporte da nossa família. Então optamos que eu ficasse em casa e as crianças também disseram, não, a gente quer ficar com a mãe e o pai vai trabalhar. Então a gente optou dessa forma. Então eu tento o máximo possível fazer. Eu tinha com esse Airbnb. Ok, mom is changing a minute. Com esse Airbnb eu tinha começado a organizar os lençóis e tudo mais, mas ficou muito difícil porque eu tinha a Madison e a Madison estava tendo muitos meltdowns, que eles dizem que é como se fosse birras ou como se ela fosse, quebrava tudo dentro de casa, batia a cabeça na parede, começava a se machucar. Aí então eu não tinha como, aí tendo o Emery de 1 aninho e tendo a Tabitha de 2 e ter que lidar com situações dessa forma, então eu tive que pensar e dizer, não, eu não consigo dar conta disso, eu não consigo dar conta dessa situação, eu não consigo fazer. Então eu tive que abandonar e deixar e não fazer, que foi uma pena porque era uma coisa que ajudava financeiramente, mas eu tive que optar por isso, de não fazer. Então foi isso, né? E eu vou fazer uns vídeos de quando eu for no supermercado e mostrar pra vocês o que é. Eu agora tento fazer o máximo em casa pra comida, o máximo, não gastar muito na rua, tem começar do zero, fazer tudo, torta pra merenda da escola, ou tudo que eu puder fazer. Por quê? Porque ajuda financeiramente a gente economizar pra não gastar, porque a gente tenta não tirar tanto das crianças, tipo, eles gostam de ir de férias pra praia, não tem praia muito perto aqui, máximo é 1 hora pra dirigir, e 1 hora pra dirigir às vezes é muito pras crianças. Então a gente tenta uma vez por ano levar eles de férias por 1 semana, pra eles curtirem a praia, pra eles curtirem as coisas, né, de férias de verão. Então a gente tenta, não, e mesmo assim é caro. Eu paguei agora para ir pro de férias 900 libras, pagando parcelado, que eu não tinha como pagar tudo de uma vez, eu tive que parcelar, né, para quando chegar julho, que eu comecei a parcelar em outubro, para quando chegar julho, que a gente vai de férias, aí já tá pago. Então é tudo dessa forma, né? É tudo, a gente tem que fazer sempre desse jeito. Como eu falei, vocês sabem, a gente mora numa casa pequena, porque não conseguimos pagar uma casa maior para nossa família, ou que seja, é muito. E o Matt é o único a trabalhar, e quando a gente paga privado, eles pedem um monte de coisa para alugar uma casa. Então a gente vive nesse lugar, nessa casa que eu já morava antes, né, antes do meu marido, e então a gente tá aqui ainda, mas com fé em Deus, né, com muita fé, eu rezo bastante que eu vou conseguir, que nós vamos conseguir mudar para uma casa maior e que seja mais, que seja barata, porque as casas do governo, como eu já expliquei, são muito mais baratas do que uma casa que a gente fosse pagar privada ou por uma agência. Eu tenho algumas coisas para fazer e mais tarde eu vou passar algumas roupas dos clientes que eu fiz, porque eu preciso do dinheiro,
pra entregar mais tarde, que eu tenho que entregar hoje à noite. Mas hoje o vídeo foi pra responder um pouquinho da mensagem. Eu não sei se eu respondi tudo, mas foi mesmo pra responder a mensagem, porque eu quero sempre estar presente com vocês. I know, he's not, he's just coughing. I want to eu quero ficar presente com vocês, eu quero que vocês me perguntem as coisas, eu quero ter a possibilidade de responder as perguntas, quero que meu canal cresça, porque vai ser uma ajuda também pra mim, pra minha família. Então, por favor, curtam os meus vídeos, curtam os meus vídeos, dê um like, por favor, sabe? Às vezes, gente, por favor, uma coisa que eu vou falar pra vocês, se eu demoro pra responder, eu fico pensando, às vezes fico pensando o que falar, mas é porque eu não consigo lembrar as palavras em português, eu não consigo. Então vocês não pensem, eu não consigo, como agora, eu quero falar uma palavra e eu não consigo lembrar o que é, eu não consigo lembrar como é que se diz. Sabe? Eu quero dizer compartilhar isso, compartilhem os meus vídeos. Mas eu fico pensando em inglês, e eu fico pensando, mas como é que eu vou falar em português? E aí fica uma coisa demorada, sabe? Mas não, é porque eu não consigo lembrar a palavra em português. Aí fica uma coisa mais demorada para falar. Um beijo, tenham um ótimo dia. Assistam meu vídeo limpando a minha cozinha, que eu falei pra vocês que eu pintei de azul e eu não gostei. Agora eu não sei nem como é que eu vou fazer pra tirar o azul. Se vocês tiverem alguma ideia de como eu posso tirar esse azul, eu agradeço. Tenham um bom dia e curtam o meu vídeo, compartilhem e fiquem com Deus.